A palavra de Deus nos mostra que quando nós oramos noutras línguas, nós estamos destruindo as fortalezas do passado, operando milagres no presente e estabelecendo o seu futuro. Eu quero trazer uma palavra para que você possa, meu querido, meditar na palavra de Deus. Seja o capitão do seu próprio barco, da sua vida. Nós sabemos o seguinte: muito vale a orientação de umas pessoas que muitas vezes quer o nosso bem, mas tem que ver se verdadeiramente essas pessoas estão baseadas naquilo que a Bíblia diz. E muitas pessoas são influenciadas porque tem pessoas que não aceitam e ensina outro a não aceitar. Não entram e não deixam outro adentrar. E muitos estão aí perecendo por questão da religiosidade. Eu quero passar algumas razões por que se deve orar em línguas. 1 Coríntios 14, versículo 1 a 4 e 18. Segui a caridade, quer dizer, o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A profecia é algo tremendo. É para edificação, exortação e consolo. Mas a oração em línguas é para a tua edificação. É um dom sobrenatural que Deus deu para que você possa edificar na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E o apóstolo São Paulo, escrevendo 1 Coríntios 14, 18, dou graças ao meu Deus porque falo mais língua do que vós todos. Então, alguma das razões porque eu oro, eu coloquei em prática quando chegou aquelas 18 fitas nas minhas mãos, é que as línguas é sinal inicial para comprovar que fui batizado no Espírito Santo. Do contrário, eu não seria. Atos 2, 1 a 4, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. A língua é um sinal inicial para comprovar que a pessoa verdadeiramente foi batizada com o Espírito Santo. E muitos falam que é cheio do Espírito Santo, mas não falam noutras línguas. As línguas são para edificação espiritual. Claro que existe oração no entendimento, vários tipos de oração intercessória. 1 Coríntios 14, 2 e 4 e o versículo 14. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, quer dizer, de fato, mas o meu entendimento fica sem fruto. Entendimento, aí você vai gerenciar aquilo que você pensa. As línguas são para edificação espiritual. As línguas me relembram a presença do Espírito Santo dentro de mim. Atos 10, 46.
E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar língua e magnificar a Deus. Cornélio, ele teve uma visão do anjo, que era para procurar Pedro. E quando ele reuniu para que Pedro ministrasse, quando Pedro estava ministrando, o Espírito Santo de Deus caiu sobre eles. E os fiéis viram eles falando em línguas. E acreditaram realmente que o dom não era só para os judeus, mas também para os gentios. Foi um sinal, porque Pedro teve uma visão de um lençol descendo, e vários animais, inclusive animais imundos, e aí veio aquela voz: mata e come. Falou: não, Senhor, eu não como coisa imunda. Aí Jesus falou para ele, a visão: não diga imundo aquilo que Deus santificou. Então a oração em línguas me relembram a presença do Espírito Santo. Eles ficaram cientes que verdadeiramente o Senhor tinha tocado sobre aquelas pessoas ali, Cornélio e a sua casa. Orar em língua e orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus, não tem erro. Romanos 8, 26 e 27, e 1 Coríntios 14, 14. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem. Quer dizer, de fato. Mas o meu entendimento fica sem entendimento. Então a oração em línguas, você está orando em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Nós temos fraqueza e incapacidade de produzir resultados, mas o Espírito de Deus, ele sonda o seu coração, traz esta língua inarticulada até realmente até o órgão de fala, e você, dia a dia, hora após hora, você começa realmente ali a orar noutras línguas, segundo a vontade perfeita de Deus. Orar em língua estimula a nossa fé. Judas 3 e 20. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Mas vós, amado, edificando a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. A oração em línguas estimula a nossa fé. Estimula. Nós vemos que orar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação do mundo. O nosso órgão de fala, o homem não consegue dominar. Mas se você falar consigo mesmo e com Deus, ou se edificando através de salmos, hinos e cânticos espirituais, você tem como dominar a sua língua. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não é para fazer um repré ali, sendo que é uma língua de edificação. Porque ali existe língua de intercessória, existe língua que são sinais para os incrédulos, existe língua ali que são gemidos inexprimíveis. Tá? A língua que muitas vezes a pessoa ora e Deus vai dar interpretação também, é uma profecia para a igreja. Orar em línguas é um meio de nos manter livres da contaminação do mundo. Paulo diz o seguinte: eu dou graças, meu Deus, que eu falo mais do que todos vós noutras línguas,
ele ocupava esse órgão de fala falando em mistério com Deus. E quantas pessoas usam a língua aí só para fazer coisas que não deviam? Orar em língua nos capacita a orar por aquilo que desconhecemos. A gente não sabe orar como convém. Muitas vezes você está pedindo um carro, Deus quer que você perdoa. Muitas vezes você está pedindo um bem material, Deus está querendo que você realmente pare de brigar com pessoas da sua família. Em Romanos 8, 26 e 27, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, incapacidades de produzir resultado, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não tem erro. Orar em línguas dá refrigério espiritual, descanso espiritual. Isaías 28, 11 e 12. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram os ouvir. E tem muitos que não estão ouvindo, tem igreja que não aceita. E tem muitos que deviam ser capitão do seu próprio barco, da sua própria vida, e estão indo nessa conversa. Orar em línguas, você dá graças a Deus com perfeição. 1 Coríntios 14, 15 a 17. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bens à graça, mas o outro não é edificado. Então, quando nós estamos falando em língua, você não está falando a homens, é para sua edificação. Mas é a maior louvor, você está realmente ali, ação de graça a este Deus tremendo. Falar em língua submete a nossa língua à sujeição do Espírito. Tiago 3,8, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Mas quando você se edifica na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, você tem como controlar este órgão de fala. Você tem como dominar aquilo que você fala. E não vai contaminar o seu corpo, porque a língua está posta entre os nossos membros. E se você não souber usar, vai contaminar até o curso da natureza, pôr fogo no inferno e contaminar o teu corpo. Então, quando oro em línguas, estou destruindo as fortalezas do passado, fortalezas criadas pelo inimigo, na tua mente, na tua alma, no teu sentimento, nas tuas emoções, coisas que vieram contra a tua vida para causar depressão, traumas. Quanto mais você se edifica na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, você está destruindo as fortalezas do passado. Está operando milagres no presente. Criativos, milagres de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde. E Deus também vai te usar como instrumento nas mãos dele. Está estabelecendo o seu futuro. Deus quer um futuro de bênção, de paz para você. Então eu quero trazer para você, seja capitão do seu próprio barco, meu querido. Se eu fosse acreditar naquela igreja que simplesmente diz que causaria confusão, estaria nela até hoje. Talvez morto que nem um peixe em fim de feira. Mas louvado seja Deus. Este dom adentrou na minha vida e mudou a minha história, mudou o meu ministério, e eu trago isto para a tua vida no nome de Jesus. Edifique-se na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo.